que eu me vejo, né, nessa escrita, a gente chamando assim, uma escrita coreográfica, né, é o coletivo, coletivo em todos os trabalhos há, e o indivíduo está sempre lá, porque eu acho que tem uma coisa forte na companhia, que eu acho que faz parte muito da minha pessoa também, de respeitar muito a individualidade. Então aquele corpo tem que ser respeitado, aquela individualidade daquele bailarino, porque é muito mais que um bailarino, aquele ser humano que está em cena tem que estar no foco, tem que, né? E eu até acho que eu tenho uma coisa muito, talvez muito diferente de um monte de coreógrafos assim, que eu vejo, o que me interessa é a pessoa, mais do que o bailarino. Então não vai me importar muito se ele está acima do peso, abaixo do peso, ou se ele é louro, se ele é moreno, é mais quem é ele, né? E esse ser é um ser que tem coisas para falar, tem coisas para expressar, né? E ele é capaz de pensar sobre aquele trabalho que a gente está montando. Então, na verdade, é muito aquele ser humano que está em cena. Eu acho que ele é como se fosse uma alegoria. Ele fala sobre um monte de seres humanos que estão no mundo, né? Ele é capaz de falar sobre muita coisa, né? E diferenciar que ele não está falando sobre o umbigo dele, mas ele ser capaz de falar de coisas incomuns a inúmeros seres humanos, né? Porque eu acho que tem trabalhos que são muito individualistas. Na verdade, você sente que a obra está ali falando a serviço de você próprio, né? E outros trabalhos que aquele ser humano, né, está falando sobre uma grande parte dos seres humanos, né? Você falou uma frase máxima que a gente diz cada um no seu quadrado, mas transpassando pelo quadrado do outro. Essa é a máxima. E onde é o seu quadrado? O seu quadrado é realmente também pessoas disponíveis para deixar o outro transpassando pelo seu quadrado, ao ponto de ele vai encontrar algo dentro de você, do seu quadrado, nas suas questões, que tem a ver com ele, mas ele vai passar e vai deixar algo, vai acrescentar algo, vai somar algo, e a gente lidar com essa coisa horizontal, como foi falado antes. E também tem uma questão do como a gente inverte os jogos publicitários, esse sistema marketing, né? Como a gente inverte para uma coisa mais salutar, vamos dizer. Eu jogo como salutar, mas talvez não seja, né? Enfim. E aí, como eu posso inverter para que seja autossustentável, mesmo sendo pouco agressivo e subjetivo, indutivo. Teve essa sacada que a gente teve do que é o coletivo e essa relação do coletivo com a sustentabilidade, assim, foi uma coisa que também, que logo quando a gente começou a fazer a primeira intervenção a gente pensou nisso. Se eu tenho um repertório e eu quero ampliar essa possibilidade desse repertório para que outras pessoas possam ver, e de repente se eu somar eu tenho o meu repertório e mais o do outro, então eu estou vendendo o meu e o do outro. E sendo um coletivo, eu vendendo do outro, eu de uma certa maneira também estou descobrindo maneiras de melhorar a minha própria venda. Então tinha também essa relação que a gente estava logo lá no começo. Mas eu acho que a gente pode também falar assim De um ajudar o outro e isso gerando também um certo mecanismo de o coletivo colaborar para favorecer o indivíduo, né? Depois teve a coisa da trilogia também. Fala um pouco sobre essa trilogia, então, gente. Só para Conta um completar pouco. disso para pular da trilogia, assim, isso é uma coisa que eu acho bem salutar, assim, que eu acho que a gente usou de umas ferramentas que a gente está falando aqui, até meio teoricamente, de como isso funciona, mas a gente trouxe isso para o nosso processo de criação de movimento mesmo, assim, concreto. Então, assim, acho que como a gente trabalhou, como cada indivíduo aparece dentro do coletivo, além das funções que a gente realiza, que cada um sabe fazer, apenas cada um de nós sabemos fazer, e isso vira um todo, a gente teve a ideia de criar uma trilogia cênica chamada O Dia em que Virei um Nome, com o objetivo de trazer 3 versões que cada um e três pontos de vista sobre esse tema do nome,
Que aí eu acho que, sei lá, pode alguém também ajudar a falar, porque acho que é um tema bem subjetivo que pra entrar eu acho que precisa de ajuda também. Mas também simplificando um pouco, o dia que virei o nome, ele parte tipo da crítica, mas também ao mesmo tempo ele clareia como algo funciona e também posiciona as pessoas, posiciona até a gente mesmo que está ali se colocando como o nome que está sendo se projetando, né? E os trabalhos em si é que ficam. Eu acho que é uma das máximas que eu percebo que é os trabalhos que ficam. O dia que vira o nome, o cultivo da intimidade que me agrada, o Nothingness e a ordem e movimento. Como esses três movimentos estão tão agregados pelo fazer, não em nós, mas todas as pessoas que foram colaboradores, que tem o cliente, colaborador, e isso, o cliente é a pessoa que compra nossas... É o público cliente. Isso, conseguiu brilhar. E o povo do colaborador e o agente. O agente tem uma ação interventiva. E o colaborador ele vem sendo tipo mais um quadrado que vai se deixar transpassar pelos nossos quadrados. Né? Deixa eu falar só pra elucidar, assim, tipo... Então, a trilogia a gente parou de vender dança no cardápio, de 1 minuto, R$1, pra vender uma cena. Deixa eu ver um cardápio aí. Pode mostrar. Então, assim, pra vender uma cena. Então, a brincadeira é que a pessoa que está ali como espectadora, ela já não vira mais espectador, se ela quiser, ela pode continuar nessa posição, mas que ela vire agente e que se ela quiser chegar no auge do momento dela de troca criativa, ela pode ser o coreógrafo, o diretor. Ela paga pra montar o que ela quer assistir. E isso é uma afirmação, assim, né? O que eu quero assistir? Eu quero assistir isso, bailarina aqui, essa música em tal luz. Então, ele tem a gente dá tal autonomia para as pessoas que estão assistindo dos nossos corpos, do nosso trabalho, que é mais do que pagar qualquer dinheiro. Os colaboradores também, né? Os colaboradores, tem uma colaboradora dentro de um dos processos, uma das nossas noites de apresentação. Ela foi uma colaboradora, em cima do trabalho dela, deixei permear por dentro seria do meu trabalho, que tem uma visitação. Eu consegui ser espectador do trabalho dela, do trabalho que eu já estava. Então eu fazia performance, convidava ela, nesse momento eu gostaria de convidar você a vir no meu quadrado, fazer uma visita. E aí ela me visita com a personagem da colaboração dela, que ela apresentou uma sketch em cima. E aí ela fala com uma propriedade do personagem, ela, e eu falando com ela, tendo uma intimidade do personagem dela. E eu fiquei vendo assim, gente, que surpresa. Você ser espectador dentro do seu próprio trabalho, a pessoa sendo ela no próprio trabalho dela, para você que está dentro do seu próprio trabalho. E as pessoas estão lá, e o público escolhe, o público está livre. Pessoas disseram que eu me senti à vontade, parecia que podia dançar também em qualquer momento. Em plena cena, e a gente, palco, pessoas, organização, música, luz. Outro momento ótimo. Foi quando a relação VIP, quando você perpassa, as pessoas vêm até você, ela vem de uma sinceridade também, aí a gente encontra esse lugar e é um momento que as pessoas estão reverberando. E elas tomam posse, chegam a ser diretoras. Não, você não esquece, passa por aí na frente, entra a luz agora e o cenário daquela imagem. O espectador. O espectador, como VIP, um agente. Eu tenho uma pergunta aí que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando agora, e eu assisti um dos trabalhos que vocês fizeram no Centro Coreográfico, era o Cena Aberta, exatamente. Era sobre a trilogia. O Cena Aberta era a proposta de fazer um ensaio que as pessoas pudessem mexer, porque a gente estava criando a trilogia. Foi nessa história aí que o Cena Aberta aconteceu. Então, a apresentação ela ainda mantém aquele mesmo caráter é uma interação, porque é uma interação tão grande com tudo e todos, que eu fico pensando que vocês ainda citaram ainda agora, vocês mencionaram, vocês usaram essa palavra espetáculo, né? E espectador. E aí eu fico me perguntando se essas palavras ainda são precisas para o que vocês fazem, porque na verdade tem certos momentos do trabalho que você perde a noção se aquilo é um espetáculo, se aquilo é uma performance, se aquilo é um happening, se virou uma festa. É isso.
Então, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vocês já pensam sobre isso? Sobre que linguagem é essa, né, que está surgindo? Eu acho que, assim, pelas nossas remanescências da deriva, eu acho que o que a gente resolveu encontrar foi esse caminho de espetacularização da história, exatamente. E a gente achou também um saldo mega positivo nesse processo quando a gente percebeu que o próprio processo é que tinha toda a chave do espetáculo, assim, que o próprio processo, o ensaio interativo, foi virando a trilogia em si. Algo que era apenas um ensaio foi virando o próprio espetáculo. Por quê? Porque pra gente o que está vivo, o que interessa é o processo, é o fazendo, porque a gente está o tempo inteiro precisando do outro para somar no trabalho. Então a gente foi descobrindo que a partir do momento que a gente transforma, é só um clique que se faz, se a gente transformar o que é ensaio e vender para você como cena, e vender para você como espetáculo, e você está em cena, você que assiste está em cena agora, faz com que o próprio processo vire espetacular, porque a pessoa ganha autonomia, porque a pessoa se sente público mesmo e ela fica ali se perguntando, será que eu quero, o que eu posso acrescentar ali, o que eu posso somar ali, o que eu posso... Sabe, essa não é um ensaio que a pessoa, né? Porque normalmente o ensaio é uma coisa que está ainda em processo, está ficando pronto e que você vai ali observar, e normalmente são ensaios gerais, né? Aqueles ensaios abertos gerais. Porque realmente faz o público, dá a chance do público ver o que ele quer ver, né? Como você quer ver? Era a pergunta que norteava a ideia do Cena Aberta, era essa. Como você quer ver? Então, na verdade, a gente não chegou até hoje a fazer a trilogia, né? Já se foram 2 anos e a gente fez várias ações em torno da trilogia, reciclando o material de pesquisa da trilogia. Isso que a gente fez aqui hoje até são ainda, né, ramificações e braços e materiais que a gente está sempre, de uma certa maneira, parece que a gente está sempre falando da trilogia e derivando em torno dela, assim, né? Cada um de nós dentro dos 3 processos individuais e dentro da história maior do PagLab, que é falar sobre marca, sobre o valor, sobre esse nome, né? Sobre esses mecanismos, essas estratégias de marketing. Então, de uma certa forma, o Cena Aberta, o Agora Tô, o Cômodos, o que a gente fez aqui hoje, o que a gente fez ano passado, tudo está sempre, de uma certa maneira, sendo restos e reciclagens de material que a gente descarta e daqui a pouco a gente usa, né? Tem um certo fluxo assim, de materiais que vão fazendo a trilogia acontecer. Mas na verdade a trilogia em si até hoje ela nunca aconteceu. A gente até no outro dia estava perguntando, será que um dia a gente vai fazer a trilogia? A gente tá tão legal ficar sempre pesquisa, né? A trilogia ela nunca aconteceu e na verdade ela sempre esteve acontecendo. A cada